Olá, sou Lohane Lígia Barbosa, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química da UFOP. Irei apresentar meu projeto, cujo título é Novos Sistemas Aquosos Bifásicos Mais Amigáveis Ambientalmente, baseados em líquidos iônicos à base do cátion colina e surfactantes Triton X. Este trabalho está sendo realizado sob orientação do professor Gabriel e co-orientação da professora Aparecida. Os SABs são sistemas ternários que, sob condições específicas de composição, temperatura e pressão, apresentam-se como duas fases em equilíbrio termodinâmico. Nessa figura, temos a representação de um SAB formado pelos componentes 1, representado pela bola amarela, e o componente 2, representado pela bola preta. Nesses sistemas, a fase superior do SAB é rica em um dos componentes e pobre no outro, enquanto na fase inferior ocorre o contrário, mas ambas as fases apresentam grandes quantidades de água. Os SABs apresentam diversas vantagens. Por serem formados majoritariamente por água, são ambientalmente seguros e economicamente viáveis, apresentam curto tempo para que ocorra a segregação das fases, eficiência em processos de extração e possibilidade de aplicação em larga escala. Os SABs podem apresentar diferentes combinações de componentes. Contudo, neste trabalho estudamos SABs formados por líquidos iônicos e surfactantes não iônicos. Os líquidos iônicos à base do cátion colina, como o dihidrogênio citrato e o bitartarato de colina, caracterizam-se por apresentarem custo mais baixo e serem fáceis de manusear. Além disso, apresentam alta estabilidade térmica e capacidade de solvatação de vários compostos. A combinação desses líquidos com os surfactantes não iônicos da família Triton X torna o SAB ainda mais atrativo, pois estes surfactantes apresentam características como inflamabilidade nula, capacidade de formar agregados micelares quando em solução, além de serem biodegradáveis e não tóxicos. É importante obter o diagrama de fase para compreender o comportamento dos SABs. Nessa figura, temos representado um diagrama de fase para um SAB formado por dois componentes, no qual suas concentrações são expressas em porcentagem mássica. Nesse diagrama, é possível observar a curva binodal, que separa a região monofásica da região bifásica, e as linhas de amarração, são segmentos de reta que unem pontos do diagrama que representam as composições de duas fases que coexistem em equilíbrio termodinâmico. Um outro parâmetro importante é o comprimento da linha de amarração, que pode ser calculado pela equação aqui expressa e está em termos das concentrações de cada componente em cada fase. O CLA expressa diretamente a diferença entre as propriedades termodinâmicas intensivas das fases. Diante do exposto, os objetivos deste trabalho são obter e caracterizar novos diagramas de fase de SABs formados por surfactantes não iônicos da família Triton X, líquidos iônicos à base do cátion colina e água em diferentes temperaturas, e verificar a influência do ânion formador do sal e da temperatura sobre as propriedades dos sistemas aquosos bifásicos investigados. Os sistemas aquosos bifásicos foram preparados a partir da mistura de solução de surfactante, líquido iônico e água. Após essa etapa, foram deixados em repouso em um banho termostático até atingir o equilíbrio de fases. Alíquotas da fase superior e inferior foram coletadas com auxílio de seringas, e a quantificação do surfactante foi realizada por espectrofotometria. A quantificação dos líquidos iônicos foi determinada por condutimetria e a determinação da água foi realizada pelo balanço de massa. Na figura 1 estão representados os diagramas de fases para os SABs formados por água, TX-165 e bitartarato de colina a 25 graus Celsius em preto, 40 graus Celsius em vermelho e 55 graus Celsius em azul. É possível observar que o aumento da temperatura do sistema resultou em uma maior região bifásica, indicando que o processo de separação de fases foi endotérmico e, consequentemente, dirigido entropicamente. Isso acontece pois o aumento da temperatura causa o enfraquecimento das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água
e a região hidrofílica do surfactante, resultando em uma diminuição do grau de hidratação da sua porção hidrofílica e, consequentemente, no aumento do seu caráter hidrofóbico. A figura 2 apresenta o efeito da natureza do ânion sobre o comportamento de fases de sábios formados por Tx305 mais líquidos iônicos à base de colina mais água a 55 graus Celsius. É possível observar que os sábios formados pelo ânion bitartarato em azul apresentaram a maior região bifásica, e o potencial de segregação de fases dos ânions investigados seguiu a ordem bitartarato, maior que o de hidrogênio citrato, que por sua vez foi muito maior que o cloreto. E isso se deve ao fato de que ânions com densidade de carga elevada são mais fortemente hidratados e apresentam maior caráter hidrofílico do que ânions com baixa densidade de carga. Neste trabalho, foram obtidos os dados de equilíbrio líquido-líquido para sistemas aquosos bifásicos formados por surfactantes não iônicos da família Triton-X e líquidos iônicos baseados no cátion colina. A formação dos sábios e o comportamento das fases foram influenciados pela temperatura e pelo ânion do líquido iônico formador dos sistemas. Os novos sábios avaliados neste trabalho atendem ao apelo pela utilização de compostos ambientalmente amigáveis e possibilitam o desenvolvimento de sistemas não tóxicos e de baixo custo para serem aplicados em processos de extração e purificação de solutos hidrofóbicos. Nossos agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e ao Programa de Pós-Graduação em Química da UFOP pela oportunidade, à FAPEMIG pela Bolsa de Estudos e ao CNPq pelo apoio financeiro.